Ok, estamos de volta a nós aqui, tentar concluir esse formulário aqui. Já nos roubou um bom tempo. Vamos só confirmar aqui a cor. Light Steel Blue. Ok, vamos colocar também essa cor aqui, Light Steel Blue. Light Steel Blue. Aqui para cima. Light Steel Blue. Isso mesmo. Ok, não vamos mais perder tempo. Vamos adicionar o nosso Data Grid View. Essa parte aí ainda não tem nada a ver com 3 camadas, né? Nós estamos simplesmente a ver como construir um formulário. Isso vocês já sabem, né? A ideia aqui é tentar construir um formulário mais agradável. Esta aqui estamos a finalizar o curso. Estamos a fazer um formulário em termos de usabilidade seja melhor. Eu vou escolher aqui a cor do fundo do Data Grid View seja branco, white. Ok. Aqui eu vou fazer o seguinte: uma label aqui, pesquisa. Inicialmente eu vou simplesmente pesquisar por texto, seja por nome, né? Pesquisar por nome. Acho que vocês, vendo como pesquisar por nome, terão a capacidade de fazer como pesquisar por código. Até porque por código é bem mais fácil. Acho que não é necessário nós pôr aqui nenhum botão, vocês vão entender o porquê. Ok, já podemos dizer que temos o formulário construído, isso é bom. Agora, vamos avançar. Olha, na verdade, as camadas, uma classe, as camadas são representadas também por classes, né? Ou melhor, eu posso vir adicionar uma classe para ser o meu model, mas eu quero que vocês percebam o seguinte: uma classe representará apenas uma tabela, né? Por exemplo, o model, por ser o responsável por transportar a informação entre camadas, então vocês terão que ver quais são as tabelas que existem na vossa base de dados. Cada tabela vai representar uma classe, uma classe model, melhor. Cada tabela, no caso aqui nós temos a tabela aluno, tabela professor, tabela sexo, mas nós só vamos trabalhar sobre a tabela professor, então só precisamos de um model. Espero que vocês percebam isto. Se for para trabalhar com aluno, então vão ter que ter um model aluno, ok? E criar um model é fácil. Eu venho aqui, ou seja, essa é a forma mais simples que eu estou a mostrar. Só numa classe, e como meu professor eu posso chamá-la de model professor ou simplesmente professor, tanto faz. E aqui tenho a minha classe, ok? Essa é a minha classe que vai ser chamada de model, o professor, né? É uma classe que vai ser responsável por transportar os dados entre as camadas. Deixa-me só vos dar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui eu fiz da forma mais complexa. Eu tenho um model para categoria, um model para entrada, um model para fornecedor, um model para lote. Tá a perceber? Tudo isso são tabelas que existem na minha base de dados. Eu posso mostrar, está aqui, farmácia. Ok, tem a tabela de categoria, entrada, fornecedor e lote. Isso aí, cada uma da tabela é representada por uma classe, sim? Ok? Uma classe model para cada uma da nossa tabela. Espero que vocês tenham percebido isso. Agora, os campos que vocês têm na vossa tabela é o que vai ter como propriedade ou atributo
no vosso model, mas nós vamos trabalhar com propriedades respeitando o encapsulamento, e vocês já sabem sobre encapsulamento. Então vou fazer property int aluno, int professor. Deixa-me só confirmar aqui uma coisa. ID professor pode ser tanto faz. Melhor eu pôr ID professor para ficar mais fácil para vocês. Nós temos em seguida nome, ID sexo. Então vem aqui proper string nome. Ok, nós temos aqui o nosso model professor. Sexo, não faz simplesmente isso. O que é que vem depois? Morada e meu telefone. Então proper string morada. Ok, já tá. Proper string e-mail. Proper string telefone. Melhor nós usar string telefone. Ok? Até porque quando nós definimos a nossa base de dados, nós colocamos como string, por isso é que tem esses traços aqui. Sendo assim, nós já temos o nosso model criado, ok? É sempre a primeira parte, a primeira camada a ser criada é sempre o model, onde vai ter lá os campos da tabela. Cada tabela representará uma classe model, ok? Então depois daqui eu posso criar a DAO. A DAO é melhor anteceder DAO professor. Se fosse para criar também, se fosse para manipularmos também a tabela aluno, podemos criar DAO aluno, model aluno, é tudo mesma coisa, ok? Então aqui essa nossa classe temos que importar o namespace using system.data.sql client e o system.data também, system.data, só isso. Ok, essas duas classes, esses dois namespaces vocês já sabem para que serve. E para tornar as coisas mais simples, eu vou adicionar uma classe para conexão, ok? Uma classe para conexão está centralizada. Eu vou lhe chamar de conexão. Ok, a minha classe conexão, ela vai conter a minha string de conexão dentro do método public string, método de retorno. Minha conexão, a string, né? É mesmo um texto, então fica assim. Eu vou lhe chamar de string con. Como eu estou a criar uma propriedade, ok? Isso é uma propriedade, então eu vou fazer o seguinte. Prestem atenção, get. Okay, simplesmente isso aqui eu dou um return, onde é que ele vai retornar a minha string de conexão. Nesse caso seria que o arroba é sempre bom colocar arroba. E aqui vem um método de a minha forma de autenticação integrated security security true initial catalog, que é a minha base de dados no caso. Qual é? DB curso. Por fim, o data source. Isso vocês já sabem muito bem. No meu PHP não vou entrar em detalhes sobre isso. Então, feito isso, nós já temos a nossa string de conexão criada. Mas aqui é melhor que esse método seja estático, ok? Static. Isso mesmo. Nós não precisaremos instanciar mais essa classe para usar esse método, sendo que essa propriedade, né? Sendo que ele vai ser sempre usado no nosso programa, é algo que pode permanecer na memória.
sobre os membros estáticos, eu expliquei bem sobre isso também. Qualquer dúvida, faça uma revisão nas aulas anteriormente dadas. Então, eu vou fazer o seguinte, como essa aula também já passou um bom tempinho, eu vou continuar na próxima aula a nossa parte, que é a camada DAO. Vamos criar o nosso método, primeiramente o método para listar os dados que já se encontram aqui. Vamos fazer com que ele mostre no Data Grid View que nós adicionamos esses dados, ok? Então continuaremos na próxima aula.